na história da igreja, esse é um assunto muito importante, muito que mexe com muita coisa, que é o assunto da segurança da salvação. Grande parte do que eu vou falar está nesse livro aqui, ó, do Joel Bick, A Segurança da Salvação, o poder e a beleza da verdadeira certeza da fé. Hoje é mais uma introdução, a gente vai falar um pouco sobre a importância, né? Por que é importante esse assunto da certeza da fé. E à medida que a gente for avançando, se Deus permitir em outros encontros futuros, a gente vai refletir sobre algumas outras questões também. Porque muitos cristãos não têm essa certeza. Vamos refletir sobre as promessas de Deus relacionadas à salvação, as evidências da graça, o testemunho do Espírito Santo. Uma outra aula que vai chamar Recuperando a Certeza, que a gente vai abordar os casos das pessoas que, por algum instante, perdem a alegria da salvação, ou até mesmo a certeza de que são salvos, devido a várias circunstâncias. E depois vamos fechar com algumas considerações finais. Vamos lá. Então, falando sobre a importância da certeza da fé. Essa frase, para a gente refletir, o desejo de ter comunhão com Deus, o anseio pela glória de Deus e pelo céu, e a intercessão por avivamento parecem estar esmorecendo. Isto acontece quando a ênfase da igreja na felicidade terrena sobrepõe-se à sua convicção de que somos meros peregrinos neste mundo a caminho de Deus e da glória. Ontem eu recebi uma mensagem num grupo lá da Rede Batista Reformada. Alguém colocou assim, numa cidade americana lá, que eu esqueci o nome, estamos reescrevendo Gênesis. E aí eles estavam reescrevendo Gênesis para retirar as partes do texto que diziam que pareciam promover algum tipo de ofensa ou maldade com os animais. E eles são bem modernos, porque eles fizeram isso pelo chat, ou preguiçosos, né? Fizeram isso pelo chat GPT. Colaram o texto lá e colocaram assim, por favor, reescreva as partes que possam parecer ofensivas contra os animais. Então, quando Abraão foi ali fazer o sacrifício, né? Eles substituíram aquela parte ali de falar de sacrificar o cordeiro por se tornar amiguinhos do cordeiro, né? E Abraão abraçou o cordeiro, Isaac, aquela festa linda e maravilhosa e fofinha. Então, o que está acontecendo? Por que eu estou contando esse exemplo aí de reescrever a Bíblia? Primeiro porque vocês sabem que tem uma galera dizendo que é preciso reescrever a Bíblia. A gente vê pastores defendendo isso. A gente vê gente dizendo que é preciso atualizar. A gente vê gente dizendo que ela está obsoleta. A gente vê gente dizendo um monte de coisa que vai contra os princípios mais básicos, né, da fé cristã, mais fundamentais das Escrituras. No final, qual que é a raiz de tudo isso? As pessoas querem crer no que lhes é conveniente somente. No final, elas estão inventando um Deus à sua própria moda, né? Para si mesmos, para agradar às suas próprias predisposições. Isso é muito perigoso, não é? Então, essa frase que a gente viu aqui, isso acontece quando a ênfase da igreja na felicidade terrena sobrepõe-se à sua convicção de que somos meros peregrinos. Isso explica muita coisa. Isso explica muito do cenário atual que a gente vê. Seja com os liberais, seja com
a teologia da prosperidade? Ou vocês não acham que aquelas pessoas que estão ali, em sua grande maioria, estão indo porque elas realmente estão atrás de dinheiro, e não realmente de um Deus que transforma, que muda as nossas vidas, até mesmo naquelas áreas que a gente, na nossa inclinação pecaminosa, não gostaria que elas mudassem? Isso está presente, então, no liberalismo, no neopentecostalismo, por assim dizer, né, na teologia da prosperidade. Mas vamos fazer uma autocrítica? Isso também pode ser que esteja presente em igrejas tradicionais, em igrejas que seguem uma confissão de fé, pelo menos teoricamente. Por que isso pode estar presente? Porque o cerne do problema é o nosso coração, é a corrupção do coração humano. Então, como dizia Calvino, nosso coração é uma grande fábrica de ídolos. E essa convicção de que somos meros peregrinos neste mundo, ela tem sido cada vez mais escassa. Cada vez mais as pessoas só pensam em acumular mais, e desprezam momentos como esse de comunhão, desprezam o convívio do ser igreja na sua essência, se tornam consumidores religiosos, vem aqui no domingo, chega no horário, sai 5 minutos antes de terminar o culto, antes do louvor final. Parece que as pessoas querem um cristianismo self-service, né? Sua própria conveniência, uma coisa ali bem personalizada. E não querem o pacote completo de comunhão, porque, gente, convenhamos, comunhão dá trabalho. Lidar com gente complicada é complicado, né? Lidar com irmãos que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que, enfim, que vêm de um outro contexto, tudo isso não é fácil, mas é a ordem de Deus, não é? Então, como que é uma peregrinação? Assim, as crianças aprenderam, né, os juniores lá, sobre o peregrino. A gente não tem garantia nenhuma que vai ser um caminho tranquilo, sem percalços, sem perigos, não é? Sem embates. A nossa caminhada cristã é uma grande aventura, né? A gente não sabe o que vai vir pela frente, mas a gente sabe quem está nos guiando e onde nós vamos chegar, e é isso que importa, no final das contas. Mas nos parece, de forma geral, que as pessoas cada vez mais estão perdendo esse senso, essa noção do que é ser cristão, de fato, não é? Do que isso envolve, quais são as implicações disso. O movimento carismático oferece aos adeptos realização, olha só o perigo, realização e empolgação emocionais, que preenchem o vazio criado pela falta da certeza da fé genuína e dos seus frutos. Não é assim que a gente vê? Shows pirotécnicos, música acalorada, não é? O volume ensurdecedor. Pregadores que usam um tom de voz que não é o tom natural da voz deles, que parece que eles querem fazer com que mexa com as suas emoções, não é? O máximo. E vários outros artifícios, como os supostos milagres, coisas muito sensacionalistas, como entrevistar demônios no culto e outras coisas aí horríveis. Mas tudo isso, parece que eles estão procurando preencher um espaço. Eles estão em busca de trazer uma noção ou um senso coletivo de que Deus está ali utilizando desses artifícios. E isso só mascara, isso só disfarça, irmãos, uma coisa que é muito importante, muito preciosa para qualquer cristão, que é a questão da certeza da salvação. As pessoas, então, elas buscam confirmar a sua experiência com Deus baseado em suas emoções e sentimentos.
Cresce absurdamente o número de igrejas que se desviam das doutrinas da fé protestante, defendidas pelos reformadores. E muitos líderes dessas comunidades são, não preciso nem dizer, né, abusivos, controladores, manipuladores na sua conduta, valendo-se do desconhecimento das Escrituras e da boa-fé dos membros. E aí a gente lembra daquela frase que o pastor Davi sempre gosta de repetir aqui, que é: quem crê errado, vive mal. Irmãos, problemas com relação a essa área da segurança da salvação geram outros problemas gravíssimos, terríveis. Afetam a vida da pessoa de uma forma muito séria. E hoje a gente vai falar sobre alguns pontos, então, relacionados a essa importância da certeza da fé. Até aí, alguém quer fazer algum comentário? Posso seguir. Léo. Uma vez eu estava assistindo pela televisão uma dessas últimas conferências fiel últimas não, deve ter passa tempo, uns 4 anos aí, mais ou menos, que tava vários pregadores conhecidos, até mais famosos e tal, e chamou minha atenção, foi um velhinho lá, que pregava assim, ó, para trás, tradição britânica. Ele é paquistanês, mas vivia já há muito tempo, acho que na Inglaterra, se não me engano. O Stuart Olliott, gosto muito da pregação dele. Fala baixinho, quase tudo no mesmo tom, e me abençoou de uma maneira que eu nunca imaginava. E aí, uns 2 anos depois, lá no seminário, Franklin Ferreira foi falar alguma coisa lá, e lembrou, e falou a mesma coisa, eu nem sabia, né? Ele falou: teve uma conferência que a gente foi todo mundo para ver o John Piper, e todo mundo ficou mais maravilhado com a pregação do velhinho lá, do Stuart Olliott, do que a dele. Não estou dizendo que, para comparar, que um é melhor que o outro, nada disso não, mas o que eu quero dizer é justamente que não é, sim, louvor, é sim. Louvor se pressiona, às vezes, simplesmente por uma eloquência, né, de alguém, a maneira de impostar a voz, aquela coisa toda. Sim. Alguém me falou aí que teve uma live de adoração aí na pandemia, que um hino durou mais de 40 minutos. Pergunta para a galera que assistiu isso aí se eles aguentariam 40 e poucos minutos de pregação. Será que eles ficariam ali vidrados, prestando atenção? Muito dificilmente, né? Aí quando é grande, a pregação é chata, né? Culto todo, né? Às vezes classifica como chato. Então, irmãos, esses são os tempos que nós temos vivido, né? De forma geral, isso acontece muito.
Quem gosta de academia, vocês gostam de malhar todos os dias mesmo? Alguns vão até dizer que sim, mas eu duvido muito. Tem gente que fala assim, não, hoje eu não estou com vontade nenhuma de ir, mas eu vou, porque eu preciso manter a minha forma, porque eu preciso correr atrás do meu objetivo. Eu vou mesmo sem vontade. É todo dia que a pessoa vai ter prazer na atividade física? De forma alguma. Muito mais na nossa caminhada com Deus. Tem dia que a gente não quer olhar para a Bíblia, que a gente não quer orar, que a gente não quer vir para a igreja, mas é necessário. É um exercício, né? O exercício da fé, fazendo essa analogia aí, mas é tão importante quanto cuidar de outras áreas. Eu diria até mais importante, porque se a gente põe Deus, o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, várias outras coisas da nossa vida elas vão sendo acrescentadas, são a promessa de Deus. Então, por que será que a gente, em outras áreas da vida, a gente vai, mesmo sem vontade, faz, e quando chega em igreja, quando chega assuntos relacionados ao reino de Deus, muitas das vezes nós somos desleixados, né? E só fazemos quando a gente está com muita vontade de fazer. Isso é um ponto importante para a gente refletir. Mas o fato é, irmãos, então que esse contexto é muito voltado para emocionalismo e sentimentos, é algo presente. Eu não estou dizendo com isso que a gente deve incentivar ou ser um grande fã de pregações enfadonhas, de hinos mal executados e coisas feitas de qualquer maneira, de forma alguma. Mas sim que o emocionalismo e o sentimentalismo em si não são critérios confiáveis para a gente avaliar qualquer coisa, se tratando de vida cristã. De que forma que o Senhor ele se dá a conhecer a nós? Né? O autor do livro ele vai dizer o seguinte, alguns exemplos aqui em que uma certeza, uma convicção, ela nasce no nosso coração. Quando a gente está lendo a Bíblia e a gente se depara com algumas promessas de Deus, né, que se revelam particularmente ao nosso coração, que falam ali o nosso coração, através da leitura devocional das Escrituras. Às vezes o Espírito nos ilumina mesmo durante um hino que cantamos. Às vezes a gente está ouvindo a pregação e é reconfortado, é reanimado ali com a renovação de alegria de ouvir a respeito do Senhor Jesus, a sua glória, a sua obra, não é? Tudo que Ele representa para a sua igreja, tudo que Ele oferece a nós por meio do Evangelho da graça. Pode ser que, às vezes, dirigindo o nosso carro, a gente tem um momento a sós com Deus ali, que a gente está conversando com Ele, e a gente é quebrantado. Eu gosto muito de escutar pregação quando estou viajando. Às vezes, quando estou com o Raquel e as crianças, não rola muito não, porque as crianças ficam pedindo para botar música, aquela coisa toda. Ou Raquel fica preocupada que posso ficar com sono, aí o problema do sono aí. Mas é porque, às vezes, por estar muito tempo com alguém falando ali, você dirigindo, se você já está cansado, pode ser perigoso mesmo. Mas quando eu estou mais tranquilo, mais descansado, eu gosto muito. E muitas vezes Deus fala no meu coração ali naquele momento mais tranquilo, né? Às vezes quando a gente contempla a criação, né? O pôr do sol sobre o oceano, quando a gente vai à praia, uma montanha bonita, uma cachoeira. Às vezes a gente se depara olhando, eu gosto muito de fazer isso, né? Às vezes a gente para e só fica olhando as crianças brincando, sabe? Aquela conversa de criança ali bonita, né? Sincera, um gesto carinhoso do irmão com a irmã, ou vice-versa. Às vezes até eles brigando, dependendo da briga, é engraçado de ver. Mas assim, são manifestações da graça de Deus na vida da gente, espontâneas, naturais, né? Que alguém que tem essa certeza da fé e tem isso claro no seu coração, tende até a valorizar mais, né? Algumas pessoas relatam nas suas experiências de conversão que depois que elas passaram a viver como
cristãos de fato, depois que elas foram regeneradas, elas passaram a perceber graça em coisas que elas antes passavam batida. A beleza de uma flor, uma formiga passando, um animal, sei lá, parece que tudo ganha mais brilho e fica mais bonito, não é? É muito comum a gente ouvir essas experiências. Então, existem várias coisas, né, que são maravilhosas, que descortinam diante dos nossos olhos, que são enriquecedoras para a nossa vida, e elas são formas muito belas e especiais que Deus tem para falar com a gente, mas, se a gente parar para pensar, elas não são, ou não deveriam ser para nós, essas experiências assim, mais sensoriais, mais tocantes, do que a própria certeza que advém da leitura disciplinada das Escrituras, de aprendermos as doutrinas da graça, de sabermos que essas coisas são verdades nas quais nós cremos, relacionadas à certeza da salvação, não é, que nos trazem confiança e vida, não é? Então, nós devemos crer que ao examinarmos as Escrituras e nos depararmos com as porções das Escrituras que nos falam sobre a certeza da fé, a certeza da salvação, uma vez salvos e regenerados, isso deve encher o nosso coração de alegria. Isso deve ser um motivo de tanta alegria quanto essas outras coisas que eu citei aqui, né? E aí a gente vai examinar um pouco a respeito dessa certeza. E o autor vai dizer o seguinte, que essa certeza é ampla na sua terminologia e no seu alcance. Aí alguns textos das Escrituras, como Colossenses 2, Hebreus 6, vão usar os seguintes termos: plena certeza da inteligência, plena certeza da esperança, plena certeza da fé. Tudo isso está relacionado a essa certeza de salvação. O que isso inclui? Estarmos livres da culpa do pecado, termos alegria no relacionamento com Deus Trino e a consciência de que nós, de fato, pertencemos à família de Deus. Não é? James Alexander diz que a certeza traz em si, qual a ideia? A ideia de plenitude, como a da árvore carregada de frutos, ou das velas da embarcação, quando esticadas por um vento favorável. Ou seja, eu sou salvo, eu fui regenerado, eu sou uma nova criatura, eu pertenço a esse Deus. E aí eu sou impulsionado a viver uma vida cristã pujante. Então, por que ela é importante? O primeiro aspecto que a gente vai destacar... Mônica, você passa para mim? Eu acho que deu problema aqui. Fé e vida sãs. Não, volta, por favor. Primeiro, fé e vida sãs. Passou um cadinho aí. Não? Ah, tá, beleza, perdão. Eu que comi mosca no slide. Mas vamos lá. Por que a certeza da fé ela é importante, né? A certeza é a confiança consciente de que estamos em um relacionamento correto por meio de Cristo. Alguém pode abrir aí em Mateus 5, por favor? Versos 3 a 12. Mateus 5, a partir do verso 3. Quem quiser aí pode ler, por favor. Vai até o verso 12, por favor, Cléo.
Ok. Um bom termômetro de quão sólida é a nossa vida espiritual, ou o quanto a gente entende o que é essa vida espiritual, está relacionado ao quanto nós compreendemos em relação a essa certeza da fé. Acho que ficou meio complicado isso, deixa eu tentar melhorar isso. À medida que nós entendemos e temos mais certeza da nossa fé, mais convicção, mais segurança da nossa salvação, mais nós estaremos convictos de que é possível praticar essas bem-aventuranças. Muita gente comete o equívoco de se assegurar que elas são cristãs pelos motivos falsos, ou sem essa plena convicção que provém da própria Escritura. Ou seja, elas se baseiam em outras coisas. Algumas delas a gente já falou agora há pouco. Então, elas baseiam sua salvação numa presunção, num fideísmo fácil. Quer ver uma coisa? Pensa no seu ambiente de trabalho. Pense sinceramente naquelas pessoas que não são cristãs ali, ou que são simplesmente cristãos nominais, assim, que não têm menor interesse pelos assuntos do reino de Deus. Quantas delas pensam sinceramente que elas estão caminhando para o inferno? A grande maioria vai dizer, não, que isso, você está maluco? Se eu falar isso, dá até briga. Mas por quê? Será que elas estão baseando essa provável certeza delas em quê? Será que é numa mera presunção? Eu penso que sim. Em muitos casos, sim. Ou talvez um fideísmo fácil. Sabe aquela coisa de fé pela fé? Não, eu tenho fé em Deus. Mas será que elas se encaixam em algumas dessas bem-aventuranças aqui? Algumas pessoas podem frequentar fielmente as nossas reuniões, não é? Gostar de ouvir pregação das promessas do Evangelho. Não é? A gente conhece algumas outras pessoas que não são contrárias, né? Não falam contra a fé cristã, acham até legal, acham bonito nos outros, mas simplesmente não creem de fato, não têm uma convicção, não têm essa certeza, e colocam sua confiança na sua própria concepção ali, do certo e errado. Não é? Alguns podem participar do sacramento, se envolver em alguns ministérios da igreja, realizar algumas boas obras em relação ao próximo, tudo isso. Mas quando elas são testadas por essas bem-aventuranças, elas não são pobres de espírito em si mesmas. Essas pessoas lamentam pelo pecado, gente? Não lamentam pelo pecado, não é? Normalmente elas gostam muito de se comparar. Não, olha, sei lá, eu não sou muito esse negócio de igreja, não, mas já viu aquela pessoa que vai lá na igreja e faz isso, não é? Elas não são mansas e submissas diante de Deus. Não se colocam debaixo da autoridade dele. Não têm sede e fome de justiça e várias outras coisas. Então, muitas dessas pessoas, elas confiam meramente no conhecimento intelectual do Evangelho. Muitos desses que se envolvem até em alguma certa medida com a igreja, mas não possuem esses frutos visíveis das boas-aventuranças, se tornam teólogos arrogantes, youtubers, que só sabem detonar todo mundo e não vivem a fé cristã de fato, não é? É notório. São pessoas que nunca aprenderam pessoalmente, na experiência da sua alma diante de Deus. Agora, não estou falando de mero emocionalismo, mas estou falando de uma experiência concreta, genuína mesmo com Deus. Isso vai envolver seus sentimentos? Claro que vai.
mas eles não são o fundamento dessas coisas. Enfim, são pessoas que nunca aprenderam pessoalmente, né, nessa experiência da sua alma diante de Deus, de que elas não passam de desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. É assim que nós devemos nos achegar diante de Deus. E se nós não somos capazes de reconhecer isso com sinceridade diante de Deus, alguma coisa está errada com a nossa vida cristã. Um cristão orgulhoso, né? Contradição de termos. Em muitos outros casos, as pessoas alegam que elas nasceram de novo, com base em quê? O que vocês poderiam elencar aqui como motivos de pessoas que pensam que nasceram de novo, mas quando você vai ver lá na frente, elas não nasceram de novo? O que acontece muito aí? Alguém quer falar? Um de cada vez, como de Geraldo. Então, pessoas que levantaram a mão no apelo, pessoas que repetiram mecanicamente a oração do pecador, né? Pessoas que receberam um panfleto na rua e repetiram umas palavras lá e beleza, agora está tudo certo, estou salvo, né? Gente que não sabe muito bem o que é ter convicção de pecado. Gente, ter convicção de pecado é básico, muito básico. Se alguém não tem realmente uma convicção de pecados, não pode ser considerado um cristão verdadeiro. Nunca, sim. Em grande parte, a culpa é dessas igrejas mesmo. Porque elas dão a essas pessoas a falsa ilusão de que a conversão é isso. Quanta gente hoje pensa que é cristã por causa que foi num culto, se sentiu arrepiada, gostou do louvor, falou, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí chegou no final do culto, ela levantou a mão, ela foi lá na frente. Algumas dessas pessoas vão na frente várias vezes, inclusive. Não, tipo, agora vai. Por quê? Na primeira vez ela foi, ela achou que ela era convertida. Depois ela mesma reconheceu que não era bem isso. Aí, daqui a 2 meses, ela vai num encontro mega church especial lá, não sei o quê, e se sente arrepiada de novo. Falou, caramba, eu acho que agora foi mesmo. Ela vai lá na frente de novo. E ela vai ficar repetindo esse ciclo, talvez para sempre. Porque essas igrejas estão dizendo, sabe o quê? Que a salvação depende, no final das contas, dela. Se você sentir que o Espírito tocou no seu coração, vem aqui à frente. Ela vai lá na frente. Sim, a gente não está falando disso, mas a gente está falando que talvez há um incentivo sistêmico dessas igrejas para uma falsa experiência de conversão. Não quer dizer que não hajam verdadeiros ali. Sim, existem, e inclusive, vários casos. Agora, como é que as coisas estão projetadas para acontecer? Infelizmente, esse sistema tende a levar a muitas pessoas a uma falsa convicção de salvação. Alguns mais intencionalmente, outros nem tanto. Às vezes só copiam um modelo que acharam que vai dar certo, que vai fazer a igreja bombar, e vai que vai. E aí qual que é o problema, gente? Normalmente, essas igrejas, os problemas não param por aí. Então, não tem um acompanhamento, um discipulado sério. A pessoa, uma vez que ela levantou a mão, está ali, está envolvida, está integrada ali no contexto da igreja, muitas vezes ela não vai ser confrontada, admoestada como deveria, e segue a vida, vai achar que está tudo certo. Então, isso é um perigo muito grande, não é? Uhum. Exato. Sim, eu falava com o nosso irmão, né, a respeito disso na semana passada, que na igreja de onde a gente veio lá tem muito disso. E o que acontece? Às vezes a pessoa vai para esses encontros
achando que, tipo assim, Deus tem que me revelar alguma coisa hoje. Mas não é pela palavra, não, é pela boca de um profeta. E ela vai, e se Deus só falou o coração dela através da Bíblia, né? Se é que ainda tem como isso acontecer nesse ambiente, né? Pouco provável, mas vai que, né? Mas se acontecer, essa experiência é menos valorizada do que a experiência de uma, né, suposta revelação. Então, olha o tamanho do problema. As escrituras vão ficando só de canto. Vai perdendo a importância. A importância maior é se Deus falou assim, tete a tete comigo ali, através da boca de alguém. Ah, não me aborrece agora não, meu irmão. Brincadeira. Uhum. Uhum. Exato, né? Uhum. Aí as pessoas estão ao seu redor. É. Muitas vezes quem vai testar isso aí, em parte, são os ímpios, né? Ué, o que está acontecendo com você? Você está diferente? Tá, né? Tá agindo de outra maneira? Ué, tá estranho? Você não quer ir mais para balada? Você não quer ir mais não sei o quê? Mas não estou falando só de costume, não, né? Que aí as pessoas às vezes vão muito para um outro lado. Mas é de características de um cristão verdadeiro, né? Por isso que as bem-aventuranças são um exemplo muito legal assim, de a gente ver, peraí, será que essas pessoas estão realmente reconhecendo seus pecados? Estão se colocando como pobres de espírito, aquelas pessoas que reconhecem que nada têm, nada são diante de Deus, né? Os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Aí fica mais difícil disfarçar, né, gente? Se a gente usar esses critérios para avaliar, fica mais difícil disfarçar. Misericordiosos, limpos de coração, não tem como alguém produzir esse monte de coisa aqui por conta própria. Não tem. Aí é só mesmo alguém que foi regenerado, alguém que nasceu de novo, que é uma nova criatura, né? Então, uma vida cristã equilibrada e saudável, ela passa por isso, por uma convicção de quem você é e de quem Deus é. E isso te leva a uma certeza de salvação. E a falsa certeza, não é? A falsa certeza, eu coloquei aqui, ela vai trazer, então, essa presunção ou fideísmo falso, de pessoas que não lamentam o seu pecado, que alegam ter nascido de novo com base na resposta emocional, que alegam perdão sem arrependimento, isso é muito importante. Elas dizem que elas foram perdoadas por Cristo. Isso é muito fácil, alguém pode repetir isso no próprio culto lá que ela levantou a mão, que ela ouviu isso do pregador. Agora, e o arrependimento, será que ele veio mesmo? Não é? Pessoas que não amam a Cristo, que não odeiam o pecado, pessoas que não buscam santidade. E aí, essas pessoas elas se encontram em dois becos sem saída. Ou elas vão partir para emoção sentimental, é o que acontece muitas vezes nesses meios mais sapatinho de fogo, tá? E nos nossos meios mais sorveterianos, como se brinca por aí, né, ou mais reformados, que a gente é taxado de frio, né? O que acontece muitas vezes?
um intelectualismo seco. Alguém também que diz ser convertido, mas só de nome. Alguém que vive agarrado com um monte de livro desse tamanho aqui de teologia sistemática, mas não tem amor ao próximo, que não pratica boas aventuranças, que não tem piedade no seu coração, que vive martelando os outros, mas não é capaz de demonstrar amor verdadeiro. Então, não pense que vocês que a gente está livre dessa também não, né? A gente fala do outro lado, mas também temos que reconhecer os problemas aí nas igrejas tradicionais e reformadas. Então, ninguém escapa disso. E o problema é qual? O nosso coração pecaminoso. Então, todos nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Senão, a gente vai cair sempre em um ou outro beco sem saída. Essas pessoas que têm uma falsa certeza de salvação, elas não possuem fundamento para a certeza que possuem. Elas estão se ancorando em areia movediça. Tem um hino que fala assim: em Cristo, a rocha sólida, eu permaneço. Qualquer outro terreno é areia movediça. Ou seja, se você não está verdadeiramente alicerçado em Cristo, na sua palavra, você está ancorado em areia movediça, meu amigo. Mais cedo ou mais tarde, isso vai trazer problema para você. Tudo bem até aí? Agora vamos falar de coisa boa, né? Verdadeira certeza da salvação. Romanos 5, alguém pode abrir? Só de 1 a 3. Alguém pode ler, por favor? Amém, né? Amém. Então, essa certeza, ela é algo que é inseparável da paz e do conforto que vem com o Evangelho verdadeiro. Essa certeza que nós somos justificados, né, de todos esses nossos pecados por meio de Cristo, ela é essencial se a gente quer experimentar a verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeira esperança. Ou seja, se você tem uma esperança sem fundamento, essas coisas não vão se tornar realidade na sua vida. Agora, se sua esperança realmente possui esse firme fundamento da verdadeira fé, aí sim é possível experimentar verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeira esperança. Isso é enriquecedor para a nossa caminhada cristã. E eu diria essencial. Porque se a gente está falando de uma peregrinação difícil, cheia de percalços, cheia de perigos, como é que a gente vai subsistir naqueles momentos mais terríveis se a gente não tem uma fé alicerçada em Deus de verdade? A certeza está ligada, então, a essa paz, a esse conforto, a essa alegria do Evangelho. E será que ela vem de uma vez e ela permanece do mesmo jeito para sempre? Ou será que uma vez dadas, essa certeza, essa paz e esse conforto, elas também precisam ser cultivadas? Precisam ser cultivadas. Porque, como a gente vai ver mais lá na frente, é possível que a gente perca até esse senso ao longo da nossa caminhada, se elas não forem cultivadas. E a gente vai ver também como cultivar. Então, Salmo 48:14 diz como: este Deus poderoso vive para sempre, nosso Deus e Salvador, em quem nós permanecemos. Essa permanência da fé é algo muito importante, né? E é algo que nós devemos nos lembrar, tanto nos momentos de alegria, quanto nos momentos de tristeza da nossa vida.
Então, se você chega lá no fundo do poço, está num momento terrível da sua vida, mas você tem uma fé que é alicerçada em Deus, no firme no fundamento, na rocha, você vai conseguir se reerguer. Você vai ser reerguido por Deus, na verdade. Então, essa paz, essa alegria, essa segurança, não é? Elas vêm a nós por causa do caráter de Deus como nosso Pai, não é? Ele é um Pai que não deixa os seus filhos desamparados, mas é um Pai que anela ter comunhão conosco, né? É um Pai a quem nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E vocês acham que o socorro vai deixar de vir da parte dele se essa fé está bem alicerçada? De forma alguma. Quando nós podemos ter doce comunhão com Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso irmão mais velho, não é? Confiar que nós sabemos que Ele breve virá para nos levar para si mesmo e a glória. Quando nós podemos ser pacientes nos nossos sofrimentos, porque nós sabemos que eles são breves, são momentâneos, mas as nossas alegrias, elas são o quê? Eternas. Isso só advém de alguém que tem certeza da sua fé. Nenhum habitante dessa terra pode ter tamanha alegria como a do cristão imbuído da certeza bem fundamentada, de que é o Deus Trino, que é a sua salvação, né? E de que viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1:21. Isso quer dizer que a gente então vai ser um super crente, né? Opa, beleza, já vou sair anotando isso aqui em vários cantos da minha casa, porque se eu fizer isso eu jamais vou ser, vou me sentir mal e vou ter sempre isso aqui, assim, tão claro na minha vida que eu vou passar por tudo sem nem sentir ferida qualquer. Não, a gente sabe que nós vamos passar por vários momentos de tristeza pelo pecado, de dificuldades, momentos de dúvidas. Mas a diferença é que os cristãos, eles vão passar por isso, lembrando que é possível, ainda nesses momentos, experimentar paz, alegria, segurança no Senhor, não é? Uma coisa é você enfrentar uma tempestade sabendo que o socorro vai vir. Outra coisa é você enfrentar uma tempestade e você não ter a quem recorrer, não é? Então, Spurgeon disse o seguinte, a respeito dessa segurança da fé em meio a tribulações. O cristão plenamente seguro é um verdadeiro gigante em nosso Israel. Na alegria e na beleza, ele é como Saul, muito mais alto do que os demais. E na força e na coragem, é páreo para Davi. Ou seja, nós somos fortalecidos no Senhor, nós somos revestidos desse poder que vem do alto e que nos capacita a enfrentar o que vier, sabendo que nosso Salvador estará conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, isso faz toda a diferença. Pode passar o próximo, por favor. Uma outra implicação é com relação ao serviço cristão, não é? Um cristão seguro é também um cristão ativo. Paulo disse para os Tessalonicenses o quê? Porque nosso evangelho não vê a nós apenas em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza. 1 Tessalonicenses 1:5. Então, um cristão seguro é também um cristão ativo no reino de Deus. Essa pregação do evangelho, ela foi tão abençoada lá em Tessalônica, que as pessoas tinham certeza, muita certeza, não é? E essa certeza foi explícita, tanto em Paulo quanto ali nos seus ouvintes. O que Paulo vai dizer então? Fostes exemplo a todos os fiéis, aonde? Na Macedônia e na Acaia. Pois a partir de vós soou a palavra do Senhor, não apenas lá, mas também em todo lugar,
vossa fé em Deus se disseminou. Olha que bonito. É aquilo que a gente estava falando. Fica entre quatro paredes aqui da igreja? Fica só dentro da sua casa? Não fica. Alguém que tem uma fé verdadeira, está seguro dessa fé verdadeira, vai transbordar, vai ser ativo no serviço cristão, vai entender que ele faz parte de um reino, de um contexto mais amplo, e de que tem outras pessoas que precisam conhecer este mesmo poder do Evangelho. Não é? Isso é algo impressionante. Aqueles tessalonicenses, então, eles eram recém-convertidos. Eles verbalizaram a palavra de Deus, eles evangelizaram, não é? E aí, Paulo, quando ele foi prosseguir na sua viagem, ele foi descobrindo que a palavra de Deus já tinha chegado em alguns lugares ali, por meio da pregação, que aqueles irmãos escutaram e falaram: eu não posso segurar isso aqui para mim mesmo, a gente precisa espalhar essa palavra, essa novidade de vida. E essas pessoas eram tão zelosas de Deus, por quê? Um dos motivos era porque eram pessoas que tinham certeza da sua salvação. O cristão que não tem essa certeza, irmãos, é um cristão que raramente vai se preocupar com boas obras, que raramente vai querer se preocupar com o estado da vida de uma outra pessoa. E, normalmente, ela vai ficar gastando muita energia com seus próprios questionamentos. Questionando sobre a sua própria salvação, sobre a sua própria caminhada. Não é? Ou então, na melhor das hipóteses, vai até procurar ajudar no serviço cristão, mas de uma maneira desmotivada, sempre reclamando, sempre arrumando um defeito no outro, porque ela não tem essa plena convicção da salvação. Ou então acha que tem, mas essa convicção não está fundamentada em Cristo verdadeiramente. J.C. Ryle diz o seguinte: o cristão que carece da esperança segura passará grande parte do tempo examinando intimamente o próprio coração quanto ao seu estado. Como uma pessoa nervosa e hipocondríaca, ele estará repleto de suas próprias enfermidades, de suas dúvidas e questionamentos, de seus conflitos e corrupções. Já viram uma pessoa assim que não está bem de saúde, nem física, nem emocionalmente, mas que só fica falando disso o tempo todo? O tempo todo. Geralmente, são pessoas que você raramente vai ver ela se preocupando com o outro, porque ela está tão preocupada ali a ficar no seu próprio mundinho de autocomiseração, que o outro passa desbatido, desapercebido. É pecado, né? Exatamente. Então, o que acontece? Gasta-se tanta energia tentando provar para si mesmo que você tem o seu valor, que você, sabe, parece que está tentando chamar a atenção o tempo todo para si, ou coisa do tipo, que não olha para o outro, não vê a realidade do outro. Isso é pecado. E isso revela uma pessoa que não tem convicção da sua fé verdadeira, que não tem uma verdadeira convicção da sua salvação. É um hipocondríaco espiritual. Em suma, você não raro descobrirá que está tão ocupado com o seu bem-estar interior que tem pouco tempo livre para as outras coisas e pouco tempo para a obra de Deus. Então, ao contrário de alguém que está preocupado com o reino de Deus, com amar a Deus e ao seu próximo, e demonstrar esse amor através do serviço cristão, alguém que não tem essa convicção, essa certeza de salvação, tende a atrair os holofotes para si mesmo, achar que, vamos lá, não estou querendo ser generalista, mas muitas vezes essas pessoas também acham que a igreja tem todas as obrigações para com ela, mas ela não tem obrigação nenhuma para com a igreja. Já perceberam alguns casos que, infelizmente, a gente precisou tratar aqui na igreja, de exclusão? Geralmente não é assim? Elas vão acusar a igreja de que não os procuraram, ou que não procuraram o suficiente, e que isso, que aquilo, e que
às vezes inventam as coisas mais absurdas, mas para disfarçar o quê? O fato de que elas, de fato, não estavam firmes e seguras na sua caminhada cristã, não tinham a convicção, não tinham um fundamento para a sua fé, e essa fé foi se esfarelando com o passar do tempo, né? É triste a gente ver isso. Mas, normalmente, essas pessoas, ou elas não estão nem um pouco interessadas no serviço cristão, ou então, quando estão, o fazem pelas motivações erradas. Não como servindo a Cristo, de fato, mas por outros motivos que não são genuínos. Algumas pessoas, irmãos, acham que o nosso objetivo aqui na Terra é apenas encontrar salvação. Mas como a gente colocou ali, a conversão, ela não é um fim em si mesma. A gente custa a entender esse negócio aí. A gente custa, isso é difícil para a gente às vezes de entender. Uma vez salvos, resta pouco a fazer até chegarmos no céu. Não é assim que muita gente pensa? Me converti, estou salvo, agora deixa eu aqui no meu quadradinho, quietinho aqui, ninguém mexe comigo. Vou até o céu aqui, eu e Jesus, e está tudo certo. Não se mete na minha vida, não. A conversão, então, ela é vista como um fim em si mesma. Mas é para isso que nós somos chamados? Já pensou se o pessoal de Tessalônica falasse assim, que maravilha, Deus falou meu coração aqui, né? Paulo veio aqui, pregou, foi uma bênção, todo mundo aqui se converteu. Agora vamos fazer o seguinte, vamos virar todo mundo Amish. Vamos todo mundo aqui se cercar, vamos botar uma muralha aqui de 10 metros de altura, porque essa verdade que a gente ouviu, ela foi tão preciosa que a gente não quer que esse negócio saia daqui, porque senão a chance de dar errado vai ser muito grande. Então vamos aqui, nos cercar aqui no nosso próprio mundinho, e vamos viver a fé cristã aqui só a gente. Não, irmãos. Eles queriam era espalhar para todo mundo, eles queriam contar, eles queriam trazer essas boas notícias, não é? Eles queriam servir a sociedade. E foi pelo exemplo de serviço à sociedade que o cristianismo se tornou o que se tornou, não é? Sociedade que estava acostumada a desvalorizar as mulheres, as crianças. Se nascia uma criança que você não queria, era comum jogar fora, jogar no lixo. E aí os cristãos vão lá e cuidam, os cristãos vão lá e demonstram amor. Os cristãos vão lá e praticam as bem-aventuranças, e o mundo inteiro é transformado por essa mensagem fantástica do Evangelho. Então, o que acontece? Nós somos convertidos para fins ou propósitos muito importantes, né? Quais são esses fins ou propósitos? Sermos conformados à imagem de Cristo, adorar e servir a Deus, né? Para manifestar o seu louvor. Por que Deus elegeu o povo de Israel? Para que as outras nações, ao olhar para o povo de Israel, pudessem experimentar um pouco do caráter de Deus e ver como que Deus agia em prol dos seus escolhidos. Pedro diz o quê? 1 Pedro 2,9, não é? Aliás, antes, Romanos 8,29, vai dizer, o povo de Deus, ele é predestinado para quê, gente? Para ser conformado à imagem do seu Filho. E aí, 1 Pedro 2,9 vai dizer, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem como fazer isso aí sem demonstrar frutos de conversão verdadeira? Sem arrependimento? Sem confissão e convicção de pecados? Sem a marca do amor verdadeiro cristão? Sem se importar com o próximo? Sem reconhecer que é um pobre de espírito? Que é um miserável? Não tem como. E como nós dissemos, só reconhece esse monte de coisa quem tem uma fé fundamentada, alicerçada. Quem tem segurança da sua salvação. Então, irmãos, Deus nos converte para que nós sejamos moldados cada vez mais à imagem do seu Filho Jesus Cristo. E para quê?
para anunciarmos o seu louvor, para que ele possa ser cada vez mais glorificado nas nossas vidas. Amém? Deixa eu passar aqui. Obrigado. Não, esse aí vamos deixar para depois. Pode passar o próximo, mas essas coisas eu vou falar depois. Eu só quero um slide azul que tem para frente aí. Ok. Joel Bick diz uma coisa, só queria fechar com essa frase. Hoje nós precisamos desesperadamente de quê, irmãos? De um rico pensamento doutrinário aliado a uma vida vibrante e santificada. Adianta a gente ter uma suposta piedade sem uma doutrina correta? Não. Adianta a gente dizer que crê numa doutrina correta se isso não tem implicações piedosas? Também não. A gente precisa das duas coisas e elas precisam caminhar juntas. É por isso que se diz que teologia se faz de joelhos, não é? Nós devemos, então, experimentar o poder de Deus, tanto ao examinarmos as Escrituras e buscarmos conhecer a sua palavra, quanto em experimentarmos uma vida de fato piedosa, que apresenta frutos de arrependimento, de santidade, de buscar uma vida de comunhão com Deus. Amém? Alguém quer fazer mais algum comentário? Então é isso, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, que juntos podemos nos debruçar diante da Tua palavra e aprendermos mais um pouco de Ti. Tem piedade de nós, tem misericórdia, porque nós somos pecadores, falhos, e carecemos e dependemos de Ti o tempo todo, Senhor. Nosso coração é pecaminoso, é mau, e nós dependemos, somos carentes da Tua graça sobre nós, do Teu perdão, para que possamos exercer a nossa vida cristã como o Senhor nos chama a exercer. Nós te pedimos que o poder do Teu Santo Espírito esteja sobre nossas vidas, para que possamos testemunhar do Senhor, para que possamos viver de modo digno do Teu Evangelho, sendo conformados à imagem do Teu Filho Jesus. Muitas vezes isso nos parece difícil, ou até mesmo uma tarefa quase impossível, mas o Senhor nos prometeu que nós conseguiríamos. Então, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos Te servir com amor, com alegria, com desejo ardente, que o Senhor desperte essas coisas em nós e nos humilhe, Senhor. Faça o que for necessário, mas que o Senhor nos lembre, Senhor, da nossa tarefa, da nossa missão, de levarmos a Tua palavra, de sermos sal e luz neste mundo. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.